E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Eu sou o professor Chico, professor de História. Meu Instagram é História Chico Hits, segue lá. E hoje nós vamos trabalhar esse tema muito importante, o imperialismo na América, África e Ásia no século XIX. Vamos lá? Banco Chico. Seguinte, galera. Primeiro vamos nos situar, né? Qual é o contexto internacional aqui no século XIX que vai levar à ocorrência desse tal imperialismo. Então veja só, estamos no contexto da Segunda Revolução Industrial, o momento que a indústria está se expandindo, né? Ultrapassamos aquele primeiro estágio da Revolução Industrial lá no século XVIII, né, onde o grande destaque foi a Inglaterra. Agora nós temos uma industrialização se expandindo pela Europa continental e também por outros continentes. Chega aos Estados Unidos e ao Japão, por exemplo. E nesse contexto de Segunda Revolução Industrial, muitas inovações tecnológicas vão estar aparecendo. A gente cita aqui algumas delas, né? O aço, que vai ser geralmente utilizado no lugar do ferro, outras formas de energia no lugar da energia a vapor, né, como a combustão, até mesmo a eletricidade. Além disso, evidente, se temos mais países industrializados e se temos também inovações tecnológicas, uma tendência óbvia é o aumento da produção, o que também vai acontecer. E se temos um aumento da produção industrial, o que necessariamente estes países industrializados vão estar buscando? Em primeiro lugar, matéria-prima para a sua indústria, mas também, e não menos importante, mercado consumidor. Quem compre, quem consuma estes produtos, certo? É preciso ter, né, um mercado para absorver essa produção. Então estamos aqui neste mesmo contexto. Vamos lá. Também é o momento em que nós temos a chamada passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. O que significa isso? Do que se trata? O surgimento de grandes grupos empresariais, né, em que empresas maiores vão absorvendo as menores ou vão conseguindo, né, na base da pressão, eliminar as empresas menores. Então, absorve-se ou elimina-se aqueles que não se enquadram dentro desse novo modelo. Um novo modelo que vai ter aí holdings, trusts, cartéis, características típicas desse novo capitalismo monopolista aqui no século XIX. Bom, minha gente, e tendo visto esse contexto de Segunda Revolução Industrial, a gente linka agora, de fato, com o foco do nosso conteúdo hoje, o imperialismo no século XIX. O que seria imperialismo? Vamos lá. O que foi esse tal imperialismo no século XIX? Uma definição aqui bem simples, objetiva, mas útil para você. O domínio de grandes áreas por países industrializados que estão em busca de quê? Mercado consumidor, né? Pessoas que comprem suas mercadorias, matérias-primas, obviamente, para serem utilizadas nessas tais indústrias, e mão de obra barata. Então, várias áreas vão sofrer esta intervenção, este domínio, esta exploração dentro do contexto do imperialismo aqui no século XIX. E o interessante, que a gente não pode esquecer, aliás, é um ponto muito cobrado nas provas, a justificativa ideológica que vai ser usada, né, pelas principais potências imperialistas para explicar o porquê está sendo realizado aquele processo de intervenção, de exploração, o tal imperialismo. Uma justificativa ideológica, o famoso darwinismo social. Que ideia é essa, Chico? Darwinismo social? Uma adaptação tosca da teoria de Darwin, segundo a qual, né, essa tal adaptação afirma que ao longo, né, do desenvolvimento da humanidade,
Alguns grupos humanos se desenvolveram mais do que outros, alguns se sobressaíram, alguns atingiram um estágio de civilização, enquanto outros ficaram para trás. E os europeus, em especial, seriam os desenvolvidos, os civilizados, que teriam então uma missão civilizatória, uma missão de levar a civilização aos povos menos desenvolvidos, que seriam aí, em especial, os africanos e os asiáticos dentro desta lógica. Então, olha que interessante. Se você observa esta imagem aqui, senhores brancos sendo refrescados por um menino negro, né, que está ali, né, os abanando. Quem está servindo quem aqui? Quem é o servo? Quem? Ah, talvez você olhe para a imagem e diga, é óbvio que o menino está servindo aos senhores. Mas pela lógica do darwinismo social, não. São os colonizadores ou os imperialistas, os civilizados, que estão servindo ao não civilizado ou aos não civilizados, porque a simples presença destes senhores lá na África, então, estaria contribuindo para a evolução daquele povo, daquele contexto, daquele lugar, das pessoas que ali estão. Então, seria o fardo do homem branco. Qual é o fardo do homem branco? Já que o homem branco é civilizado, ele tem um fardo, uma missão, levar a civilização a quem ainda não a atingiu. Então essa é uma justificativa ideológica, é apenas uma justificativa, é evidente, porque nós sabemos que por trás disso, os grandes interesses, os principais interesses, os interesses reais, são interesses econômicos, sobretudo. Beleza? Bom, gente, aqui nesse tal imperialismo do século XIX, nós vamos ter um outro conceito muito importante, que é o conceito de neocolonialismo. O que seria neocolonialismo? Uma nova colonização. Chico, mas por que nova colonização? Teve uma velha colonização, então? Sim, exatamente uma referência a isso. Quando a gente fala de neocolonialismo, estamos falando desse processo de colonização aqui no século XIX, em oposição ao colonialismo, que foi a colonização, principalmente aqui do continente americano, lá a partir do século XVI. Então o colonialismo caiu, ou está caindo, né, ao longo do século XIX, principalmente. Né, grande parte do continente americano está nas suas lutas, nas suas buscas pela independência, né? Mas, então, o colonialismo americano caiu, ou está caindo. Então temos agora o neocolonialismo, e vai ser aonde? Principalmente na África e na Ásia, apesar de que também atinge a Oceania. E nesse contexto de neocolonialismo, aqui no século XIX, as principais potências coloniais, os grandes impérios coloniais, são Inglaterra e França. Vamos fazer uma comparação? Quando a gente lembra do colonialismo lá no século XVI, na América, quais são os dois grandes destaques? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, que agora no século XIX são, vamos dizer, praticamente coadjuvantes, né? Os grandes destaques, Inglaterra e França, como a gente já comentou. Beleza? Minha gente, essas potências em busca de territórios para dominar, para explorar, para lucrar aqui no século XIX. Esse imperialismo aqui no século XIX vai acabar gerando atritos entre as potências. Porque no século XIX nós também temos uma ideologia muito forte, né, no contexto europeu, a ideologia nacionalista. E vai haver então uma junção, digamos, do interesse imperialista com a ideologia nacionalista, de fortalecimento da nação, para ampliar, isso vai acabar ampliando, vai acabar intensificando as disputas entre essas tais potências pelos territórios que eles pretendem dominar, certo? Onde nós teremos essas disputas? Principalmente no continente africano.
Grande exemplo disso, muito importante que você lembre, é o episódio conhecido como Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, quando diversas lideranças dos países imperialistas se reuniram, na Alemanha, obviamente, para proceder à partilha da África. Galera, não é à toa ter sido na Alemanha. Eu quero que você lembre do seguinte detalhe. A Alemanha é um país jovem. A unificação alemã foi concluída só ali no comecinho da década de 1870. Assim como a Alemanha, a Itália também é um país jovem. Nações que vão chegar, digamos, um pouco atrasadas aí nesta tal corrida imperialista. Nações que vão se fortalecer e que vão gerar um certo rompimento do equilíbrio europeu na época. Bom, o fato é que, tentando evitar conflitos, tentando evitar confrontos pelos interesses imperialistas, haverá esta Conferência de Berlim que vai proceder à partilha da África. Quando se fala da partilha da África, galera, é muito importante a gente lembrar que não vai haver nenhum tipo de preocupação, de cuidado em relação aos povos que ali estão. Simplesmente o território vai ser partilhado de acordo com os interesses e negociações, fazendo com que povos sejam divididos, comunidades sejam divididas, né, por fronteiras, ou até mesmo comunidades que tinham alguma desavença, né, inimizades talvez seculares e que agora vão ser obrigados a estar dentro de um mesmo território, uma mesma colônia. Beleza? Muito importante lembrar desse detalhe. Galera, vamos falar de algumas ações imperialistas, algumas práticas imperialistas na África, com alguns episódios, inclusive, importantes da gente lembrar para as nossas provas. Olha só. Primeiramente, vamos lá. Seguinte, interesses, práticas das nações imperialistas. Produção de alimentos nesses territórios, produção e extração de matérias-primas, como já comentamos, né, que viriam a ser utilizadas nas indústrias, exploração econômica de uma forma geral, né? Essa exploração econômica seja na obtenção de mercadorias, seja na exploração da própria mão de obra, porque nós teremos escravidão, sim, aqui em pleno século XIX, claro, teremos em vários locais a prática da escravidão pelas nações imperialistas, né? A imposição da escravidão pelas nações imperialistas sobre os povos dominados. Então, é um domínio econômico, sim, uma exploração econômica, é um domínio político também, e é um processo de imposição cultural que faz parte da tal justificativa ideológica, né, que nós comentamos no começo, né? É a missão, é o fardo do homem branco, ensinar a esses povos inferiores como deve se agir para ser civilizado. Então, o modo de vida das comunidades não é aceito. As tradições, a cultura das comunidades não é respeitada, na maioria das vezes, né? Porque a ideia é que você tem que seguir, você tem que aprender com o colonizador a como se comportar, como agir de fato como alguém civilizado. Bom, deixa eu citar para vocês alguns episódios, alguns elementos mais específicos que são importantes também para a tua prova. Vamos lá. Primeiramente, o Congo belga, dominado e explorado pelo rei Leopoldo II da Bélgica. Veja, Leopoldo II transformou o Congo não numa possessão belga, mas numa possessão sua, privada. Ele argumenta, inclusive, que o Congo seria um estado livre. Olha o nome que vai ser usado, Estado Livre do Congo, porque não pertence à Bélgica. Mas, na verdade, vai ser explorado por empresas ligadas ao próprio Leopoldo. Então, ele é, digamos, o explorador do Congo. Mas é evidente que, sendo ele o rei da Bélgica, vai ficar conhecido como Congo belga. O que, Chico, que vai ser explorado ali? Bom, alguns elementos. Vamos destacar a exploração de marfim,
Vamos destacar também a exploração de látex, são elementos bem importantes. Outro detalhe importante é a gente perceber o tipo de relação que estes colonizadores, por exemplo aqui os belgas, o tipo de relação que eles vão estabelecer com a população. Olha só, geralmente serão recrutados entre os próprios membros originais ali do território, entre os próprios nativos, serão recrutados alguns para atuarem como, digamos, como fiscais, como capatazes, recebendo alguma regalia, alguma vantagenzinha para fiscalizar o serviço dos outros, para punir o serviço dos outros, né? Então isso fica evidente em gravuras como essa aqui, onde a gente percebe, olha só, nós temos congoleses atacando congoleses com a supervisão de colonizadores. A mesma coisa aqui, onde a gente percebe, né, nessa fotografia, congoleses segurando mãos amputadas de outros congoleses e cercados aqui por colonizadores belgas. Então, é uma das histórias de maior violência aí nesse processo de domínio sobre a África. Um outro episódio que vale a pena a gente citar é a Guerra dos Boeres. A Guerra dos Boeres não é, que aconteceu na região da África do Sul, não é uma guerra dos colonizadores contra os nativos locais. Na verdade, é uma guerra entre colonizadores. Então, uma disputa ali pela região da África, que corresponde à África do Sul, onde na época haviam estados, né, estados de Transvaal e Orange, e estes estados, então, esses territórios, né, incorporados então depois à África do Sul, vão ser o alvo da disputa. Disputa entre quem? Entre os Boeres. Quem são eles? São os descendentes dos primeiros colonizadores da região, principalmente holandeses, e eles vão estar sendo agora desafiados pelos ingleses, que passaram a ter interesse na área devido à descoberta de ouro e diamantes. Então, repito, é um conflito entre descendentes dos colonizadores holandeses, os Boeres, e os ingleses que querem agora exercer o domínio sobre a região. Vitória inglesa, inclusive muita violência praticada em relação aos Boeres. Como o Chico disse, Boeres, colonos holandeses, né, e seus descendentes. Olha só, essa imagem aqui, galera, é referente a uma espécie de campo de concentração, né, onde a população local, os Boeres, vão ser, muitos deles, presos ali sob controle, né, inglês nesse contexto da guerra. Certo? Então, ingleses, com bastante violência e com bastante força, vencem a Guerra dos Boeres e consolidam um domínio sobre a região da África do Sul. Beleza? Agora, minha gente, vamos falar um pouquinho da Ásia, do imperialismo na Ásia. Começando aqui por uma rápida análise, né, desse mapa, né, que nos mostra os principais domínios coloniais aqui no continente asiático, né? Então, grande domínio inglês, grande domínio francês, mas também outras nações exercendo domínios em algumas áreas. E um destaque especial aqui vai para a China. Perceba que a China, nós vamos falar melhor já já, vai sofrer interferência e exploração econômica, mas não vai chegar a ser colonizada, certo? Não vai chegar a perder, pelo menos oficialmente, a sua autonomia, o seu governo próprio, mas vai sofrer exploração econômica, como já disse. Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns casos específicos aqui no imperialismo na Ásia, começando pela Índia, chamada joia da coroa britânica, devido às grandes possibilidades de lucro, né? Olha só, a relação dos ingleses com a Índia começa ali no comecinho do século XVII, quando a rainha Elizabeth I, através da empresa inglesa chamada Companhia das Índias Orientais, né, determina o início dos contatos, né, dos contatos comerciais ali com a região. Claro que antes disso nós já sabemos que
tivemos europeus em contato com a Índia, isso já desde lá do processo das grandes navegações no começo da Idade Moderna, né? Mas agora, nesse contexto de imperialismo, digamos, esse contato dos ingleses com a Índia começa aí um pouco antes, bem antes até ali no final do reinado de Elizabeth. Houve um período em que a Índia foi domínio mongol. E quando acabou o domínio dos mongóis sobre a região da Índia, aí o controle inglês se consolidou de maneira cada vez mais intensa. E claro, olha só, os ingleses vão ter muito interesse em garantir, em ampliar esse domínio, porque existem várias possibilidades de mercadorias lucrativas que eles têm como obter, conseguem obter na Índia. Destaque aqui para especiarias e tecidos indianos. Bom, olha só, ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo que os ingleses obtêm estes produtos indianos, né, e obviamente vão fazer negócios com eles, nós temos a elite indiana, a elite hindu, que tem capacidade de consumir os produtos industrializados ingleses. Ou seja, a exploração sobre a Índia acaba gerando lucros para a Inglaterra de diversas formas. Tranquilo? Aqui no caso do domínio inglês sobre a Índia, tem um episódio importante de lembrarmos, que é a Guerra dos Cipaios, em 1857. O que seria isso? Do que se trata? É uma revolta de soldados indianos e hindus contra o domínio inglês. Contra o domínio inglês na região, contra o desrespeito inglês pela religião hindu, assim eles consideram. Então vai haver essa rebelião dos cipaios, mas que vai ser contida de maneira, obviamente, violenta, bastante repressiva pelos ingleses. Tranquilo? Opa, e já estamos aqui falando agora da China. Amiguinhos, como o Chico disse, a China não chegou a ser colonizada propriamente, mas sofreu exploração econômica. O Império Chinês, que é um império, né, como sabemos, que vem desde lá dos tempos antigos, o Império Chinês, ele tentou de todas as formas controlar a entrada e saída, controlar a presença estrangeira, controlar o comércio externo da China. Havia inclusive um órgão chamado Casa Imperial, responsável por regular essa produção, a produção chinesa e o comércio também. Então a China tentava se blindar, né, de um domínio estrangeiro, conseguindo manter até a autonomia política, ou seja, como eu falei, a China não vai ser colonizada propriamente, mas vai ser explorada. Só que essa postura do governo chinês, né, do governo imperial chinês, de tentar impedir a presença e o domínio estrangeiro e os negócios estrangeiros, controlar, né, botar limites aos negócios estrangeiros, isso desagrada, obviamente, os interesses imperialistas. E, óbvio, vai tender a gerar conflitos. Quando se fala de conflitos, neste contexto chinês, claro que o principal exemplo que você não vai esquecer é a Guerra do Ópio. O ópio, uma droga obtida através de uma flor, a papoula do Oriente, uma droga que os ingleses obtinham com facilidade e em quantidade significativa na sua possessão indiana, e que vai ser usada como forma de penetrar economicamente na China. Os ingleses vão vender muito ópio na China, muitos chineses vão viciar no ópio, no fumo do ópio, como essa gravurazinha que nos mostra, essa chinesinha simpática fumando seu ópio. Só que o governo chinês, na tentativa de conter a praga do ópio, como estava sendo considerada, né, muita gente viciada, como forma de tentar conter, o governo chinês vai proibir o comércio de ópio, chegando a atacar navios
ingleses e destruir carregamentos de ópio. Como é que a Inglaterra vai encarar isso? Opa, destruíram a nossa mercadoria. Destruíram a nossa mercadoria. A nossa mercadoria, mano! Destruíram a nossa mercadoria. Então, queremos ser ressarcidos. Queremos uma compensação. Como essa compensação não vai vir naturalmente, o que nós vamos ter como consequência disso? Guerra. A guerra do ópio. Navios ingleses vão ser aprisionados, né? Navios com carregamentos de ópio, carga destruída, como eu disse, e guerra na sequência. Apesar de uma certa força, digamos, da China, ela não vai ser suficiente para enfrentar o poderio inglês. Então a Inglaterra vence essa guerra e impõe à China a assinatura de um importante tratado, o Tratado de Nanquim, que tem várias definições, tem vários itens, vários elementos ali que merecem atenção, mas os principais: Hong Kong vai ficar sob domínio inglês, então Hong Kong passa a ser um território, uma espécie de protetorado inglês, um território sob domínio inglês, e vai ficar nas mãos dos ingleses por 155 anos. E portos chineses, 5 portos chineses vão ser abertos ao comércio inglês, livres de fiscalização. Beleza, people? Só que, veja, se a Inglaterra está conseguindo promover essa tal penetração, de uma forma ou de outra, evidente que outras nações também vão estar buscando espaço na China, até porque o mercado chinês é muito grande, né? Então a sede, né, pela possível lucratividade a ser obtida em negócios, na exploração sobre a China, claro que isso era muito forte, muito presente. Miguinhos, ainda falando de China, temos mais 2 episódios para citar. A Rebelião Taiping, que é um movimento que surge na China promovido por cristãos chineses, é um movimento de cristãos chineses que se voltam contra a China tradicional, contra a China imperial e suas tradições. Chico, da onde vêm cristãos chineses? Através dos missionários cristãos que vão estar presentes aí nesse processo de colonização, né, de imperialismo. Aliás, os missionários religiosos eles já estão presentes também lá no contexto, né, do colonialismo no século XVI, e não vai ser diferente aqui no século XIX. Então, essa é uma rebelião de cristãos chineses que vai acabar sendo sufocada. Temos um outro episódio que é a Guerra dos Boxers. Essa é uma guerra, esse é um movimento de guerreiros chineses, boxeadores chineses, é chamada às vezes de Guerra dos Boxeadores. Esses guerreiros chineses formavam uma espécie de associação, uma aliança conhecida como Sociedade dos Punhos Harmoniosos, e o que eles faziam? Eles estavam tentando combater a presença estrangeira. E não só a presença estrangeira, como também combater aqueles chineses que aceitavam a presença estrangeira, que aceitavam a cultura estrangeira, a cultura ocidental chegando. Ou seja, a Guerra dos Boxers aqui, os Boxers têm uma posição oposta aos Taiping aqui, beleza? Porque enquanto os Taiping e os cristãos chineses estão contra a tradição milenar chinesa, os Boxers estão querendo garantir a permanência das tradições chinesas, tentando lutar então contra a presença estrangeira e a presença da cultura estrangeira. Mas serão derrotados por uma coalizão de forças internacionais. Várias potências imperialistas vão acabar formando uma certa união ali para combater e derrotar os Boxers. Beleza, gente? Bom, temos que falar também um pouquinho sobre o Japão, porque o Japão também esteve envolvido no contexto da Segunda Revolução Industrial e se transformou em uma nação imperialista, sim. O Japão passou por uma grande transformação, especialmente aqui durante o governo do imperador Matsuhito, uma revolução conhecida como Revolução Meiji,
ou Era Meiji, né, que basicamente seria a era do progresso, dos avanços. Sabe o que acontece com o Japão? O Japão vai receber visitas, né, de potências estrangeiras, né, europeus e americanos, mas vai acabar havendo um certo aproveitamento por parte dos japoneses em relação a esse contato. Os japoneses vão conseguir absorver, né, certos elementos relativos à modernidade, à industrialização, aos avanços da época, vão conseguir absorver elementos como estes, mas manter, de certa forma, a grande parte de suas tradições, do seu respeito, por exemplo, às hierarquias, à questão do imperador e assim por diante. Vai haver um certo desenvolvimento econômico e militar a partir do contato japonês com europeus e norte-americanos. Durante a Era Meiji temos o fim do shogunato, né, o controle dos chamados shoguns. Né? Nós temos uma estrutura no Japão até então semelhante à estrutura feudal lá da Idade Média na Europa, dá pra gente estabelecer uma comparação. E essa estrutura feudal e esse controle dos shoguns, o shogunato, vai por água abaixo com a ascensão da Era Meiji. Essa industrialização, esse fortalecimento japonês, que vai começar, inclusive, a agir como uma nação literalmente imperialista, inclusive entrando em conflitos com outras nações por territórios. Vamos lembrar, por exemplo, alguns conflitos que vão ocorrer entre Japão e Rússia por territórios. O Japão vai disputar territórios com a Rússia na China, por exemplo. Né? E daqui a pouco mais, o Japão vai estar envolvido em conflitos de muito maior proporção. Por exemplo, né, indo um pouquinho mais à frente, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente lembra como o Japão teve um destaque. Certo, gente? E, para a gente finalizar o nosso último tópico, imperialismo estadunidense. Sim, também houve imperialismo estadunidense. Esse imperialismo estadunidense, especialmente sobre o continente americano. Os Estados Unidos também fizeram, né, tiveram as suas aventuras por outros lados, né? Lá no Oriente, estiveram na China, estiveram no Japão, chegaram a dar uma beliscadinha na África, mas o principal foco estadunidense é o continente americano. Não esqueçamos da doutrina Monroe, ainda lá do começo do século XIX, América para os americanos, mas não esqueçamos também do Big Stick, a doutrina de domínio do presidente Theodore Roosevelt. Isso aqui já no comecinho do século XX, mas ainda como uma consequência do processo imperialista do século XIX. Big Stick, basicamente, era o discurso de que os Estados Unidos deveriam falar manso, tratar de forma tranquila as nações latino-americanas, mas garantir os seus interesses, ou seja, se necessário for, usar o grande porrete. Beleza? Aqui uma referência, né, ao domínio, né, a esse imperialismo norte-americano, né, a doutrina Monroe, né, e como eu já disse, sem esquecer também do Big Stick já no comecinho do século XX. Alguns exemplos de interferência, de intervenção norte-americana, olha só, nós temos uma guerra contra a Espanha que vai resultar na libertação de Porto Rico e Cuba, e eu coloquei entre aspas porque os Estados Unidos vão passar a ter grande influência nesses territórios, e era essa a intenção, América para os americanos. Exemplo disso é a Emenda Platt, que foi colocada dentro da Constituição cubana logo após a independência, uma emenda que permitia, que dava direito aos americanos de realizar intervenções em Cuba quando achasse que isso era necessário. Exemplo também, a participação norte-americana na independência do Panamá em relação à Colômbia, né, também, óbvio, visando os seus interesses, tanto que, na sequência, a gente vai ter a construção do Canal do Panamá, com investimento, com controle americano, e que vai permanecer sob controle americano-estadunidense por muito tempo. Beleza, gente? Deu para entender?
Tranquilo? Então agora, pra gente fechar, vou convidar você a cantar o Hits do Chico com o Chico. Com o Chico e com o Chico Neto. Vem cá, Chico Neto. Aqui, ó. Chico Neto na parada. E nós vamos fazer, então, o Hits do Chico do Imperialismo no século XIX. Vamos cantar junto? Nova colonização, o imperialismo vem aí e todo mundo quer pra si territórios, mais mercado e poder. E na conferência de Berlim, a África vão repartir e todos querem defender o seu lado. Século XIX, outra grande dominação. A indústria cresceu com a segunda revolução e as potências do mundo vão aumentar a exploração, com avanço em transportes, também em comunicação. Na Ásia, Oceania, esse domínio vai chegar e a desculpa usada é que é para civilizar com darwinismo social. Eles vão justificar, mas o interesse real é os nativos explorar. E agora a Inglaterra e França vão se destacar. Rússia, Bélgica e Holanda também vão participar. Portugal e Espanha com poucas terras vão ficar. Itália e Alemanha depois de unificar. Nova colonização, o imperialismo vem aí e todo mundo quer pra si territórios, mais mercado e poder. E na conferência de Berlim, a África vão repartir e todos querem defender o quê? O seu lado. Valeu, galera! E agora vamos partir para os exercícios, hein? Grande abraço, tchau, tchau.